Olá, eu sou o Padre Rogério Duarte, irmão da Paróquia São João Batista, no Riacho Grande, região Anchieta de São Bernardo do Campo. E este é o programa Verbum da Diocese de Santo André. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, meu irmão, minha irmã. Hoje nós ouviremos o Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículos de 13 a 21. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas, quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair do barco, Jesus viu uma grande multidão, encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora, dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos disseram: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida, partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, caríssimos irmãos e irmãs, hoje nós celebramos um grande santo e doutor da Igreja, Santo Afonso Maria de Ligório. Santo Afonso tinha por carreira a advocacia. Decepcionando-se então com sua atividade profissional, abandonou tudo e passou a seguir Jesus Cristo. Se tornou sacerdote, trabalhando especialmente entre os mais pobres. Ia onde nenhum padre queria ir, por qualquer que fosse o motivo. Fundou a Congregação dos Redentoristas, que tinham por missão buscar e resgatar o povo de Deus. E o Evangelho de hoje nos mostra Jesus sentindo compaixão da multidão. Ele olha para a multidão com sentimento de compaixão. Esse sentimento de compaixão de Jesus também estava presente no coração de Santo Afonso Maria de Ligório. E, percebendo a grande multidão, os discípulos dizem a Jesus: manda que eles vão embora. Mas a resposta de Jesus é: eles não precisam ir embora, dai-lhes vós mesmos de comer. Este mandamento de Jesus, esta ordem do Senhor, continua presente na igreja. Dai-lhes vós mesmos de comer. Não só o alimento material, mas, fundamentalmente, o alimento espiritual. Era isso que Santo Afonso, em sua vida, também oferecia a todos os homens e mulheres de seu tempo, e depois que tornou-se santo, também os seus exemplos permanecem alimentando a vida espiritual de todos aqueles que creem. Jesus nos mostra na multiplicação dos pães que nós, se cremos, alcançamos de Deus graças inumeráveis. Jesus dá aos discípulos esta ordem de alimentar o povo. Então, ele toma aqueles 5 pães e 2 peixes e os abençoa. A partir da bênção, acontece o milagre da multiplicação. Mas Jesus dá aos seus discípulos, isto é, à sua igreja, para que eles distribuam. Então, a missão de Santo Afonso, que hoje recordamos a memória, mas também a nossa missão como cristãos batizados, é ouvir esta ordem do Senhor. Dai-lhes vós mesmos de comer e alimentar o povo de Deus com o pão da Eucaristia, o pão da palavra, mas também partilhando a nossa vida, especialmente com os mais necessitados.
O Senhor esteja convosco, está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.